Olá, seja bem-vindo ao meu canal, a Saga do Éden, é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós vamos falar de ufologia. A base bíblica para isto? Sim, a base bíblica. Onde está? Em João 14, onde Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. No dia 19 de maio de 1986, ou seja, agora, em maio de 2023, completam-se 37 anos que foi considerado a Noite dos OVNIs, em São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses OVNIs eram 21 luzes, não era um apenas, eram 21 que foram perseguidos por caças na cidade de São José dos Campos. Não eram luzes comuns. Inclusive, você vai ver no vídeo a seguir o relato do ministro da Aeronáutica, atestando a veracidade desses fatos. Portanto, veja o vídeo a seguir e tire suas conclusões. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Pois é, pessoal, uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você ouvir um relato, outra coisa é você ter cara a cara um OVNI sobre sua cabeça. Eu não sei se você já passou por essa experiência que eu já passei com testemunha. Eu sou ex-funcionário do Banco do Estado de São Paulo e no ano de 1992, após termos dado uma palestra na cidade de Amparo, interior de São Paulo, por volta das 22 horas, isso no ano de 92,
Até então eu não acreditava em OVNIs. Eu não acreditava em disco voador, eu achava que isso era balela, coisa de quem fumou maconha estragada ou coisa parecida. Até que ao final desta palestra, eu e meu amigo, que trabalhávamos juntos, nos deparamos em uma estrada de terra por volta de 22 horas. Um objeto circular, um diâmetro mais ou menos de 25 a 30 metros circular, um diâmetro, apenas 15 metros da nossa cabeça, na área rural. Eu e o meu amigo Odair, que trabalhávamos juntos, trabalhamos 8 anos no banco, descemos do carro. Ficamos sob este objeto durante 5 minutos aproximadamente. Este objeto, ele não emitia som. Ele estava além da gravidade. Apenas as luzes às suas bordas piscavam. De maneira que ele estava além da gravidade, porque ele não emitia barulho. O único barulho que nós ouvíamos ali era barulho de grilo. Quem já esteve numa floresta, num pasto à noite, sabe que os grilos emitem sons. O único barulho que ouvíamos não era do objeto, era dos insetos. Durante 5 minutos voltei para o meu carro, dei luz baixa, dei luz alta, o meu amigo ficou embaixo deste objeto. E de repente, após 4 ou 5 minutos, ele começou a soltar algumas faíscas duplas, como se tivesse 2 turbinas, mas sem emitir som. E ele acelerou. E em um espaço mais ou menos de 1 a 2 metros, ele entrou de um lado de uma espécie de cortina e não saiu do outro lado. Após alguns anos, nós ficamos sabendo que grupos de ufólogos na cidade de Amparo se encontravam neste bairro, porque lá é um portal. Foi aí que eu comecei a entrar na ufologia e saber o que é um portal. Essas naves, esses objetos voadores, eles estão além da nossa velocidade. Hoje, tudo que nós sabemos de velocidade é velocidade da luz, cuja distância para chegarmos na estrela mais próxima levaríamos aí 4 anos e meio de anos-luz, alguns milhões e mais milhões de quilômetros para chegar até a estrela mais próxima, a não ser o Sol. Então, nesta noite eu percebi que esses objetos, eles não viajam na velocidade da luz, eles se desintegram, eles entram em uma outra dimensão, diferentemente do que nós temos de tecnologia hoje. Nós estamos aquém, muito aquém, talvez milhões de anos aquém destes seres que vivem em outra dimensão. Eles independem da velocidade de uma máquina, de um propulsor, como nós temos num jato, num avião, para se deslocar grandes velocidades. Foi aí que eu entendi o que é a 4ª, 5ª dimensão, o que é buraco negro, o que é buraco de minhoca. Foi aí que eu comecei a entender a teoria das cordas. Foi aí que eu comecei a entender que nós só temos, hoje nós entendemos que nós só temos 3 dimensões. Para baixo, para cima, da esquerda para a direita. Leste, oeste, norte, sul e baixo, acima, ou seja, só temos 3 dimensões. Mas que estes seres estão na nossa frente há milhares de anos. E eles viajam em uma outra dimensão. Esta semana, um novo vídeo da Marinha dos Estados Unidos, divulgado por uma rede de TV americana, mostrou um objeto voador não identificado na costa da Califórnia. E aqui no Brasil, há 35 anos, os céus foram invadidos por 21 objetos desses, mobilizando caças da Força Aérea. Pesquisas recentes trazem novas informações sobre o episódio que entrou para a história como a Noite Oficial dos OVNIs. Este pesquisador, que estuda o assunto há mais de 25 anos, conta que os principais pontos estratégicos
estratégicos e de defesa do Brasil apresentaram relatos de avistamentos naquela noite. Houve algum interesse, digamos assim, tecnológico por parte dessas inteligências que a gente não sabe a origem, mas que provavelmente tinham um interesse nesse aspecto, o aspecto da defesa aeroespacial e militar. Nos últimos dias, a internet, a TV, foi invadida por relatos de OVNIs abatidos nos Estados Unidos. E a pergunta é fato ou fake? Até alguém do Pentágono se pronunciou dizendo que os Estados Unidos abateu um OVNI. Ora, isso é pura conspiração, pessoal. Por que eu digo isso? Jamais o Pentágono, as Forças Armadas, Marinha ou Aeronáutica vai relatar a verdade para você. Inclusive a igreja e a política. Não há interesse de ninguém dizer a verdade para você. Se fosse de verdade um OVNI extraterrestre, há uma diferença. OVNI e um OVNI alienígena. OVNI pode ser um balão meteorológico, pode ser algum objeto não identificado comum que faz parte do nosso planeta. Não é identificado, um balão meteorológico, alguma coisa que não consiga se identificar. Isto é um OVNI. Pelo que eu estou sabendo, pelos relatos, segundo o Pentágono, o OVNI foi abatido, não identificado. Ora, se fosse alienígena, primeira parte, jamais algum americano, diria para você que OVNI existe, porque eles sempre mentiram para vocês. Vide a Área 51, que é proibida a entrada de pessoas, ninguém sabe o que acontece. Nós temos mais ou menos um paralelo do que existe lá dentro. Então, o que foi abatido? Se foi abatido, porque nós não temos provas concretas deste objeto não identificado, ninguém filmou a queda deste objeto. Segundo alguns, caíram no mar. Então nós não temos a prova concreta que objeto era esse. Mas pode ter certeza que isso é uma conspiração, uma briga de gato e rato entre Rússia, China e Estados Unidos. Recentemente teve um balão chinês que foi abatido. Então, pegaram os restos desse balão, foi comprovado que era um balão. Primeiro fato, então, é uma conspiração. Isso, se existe esse OVNI, ele não é alienígena, ele é do nosso planeta. É uma briga entre gato e rato, repito, da Rússia, China e Estados Unidos. Segundo ponto, um OVNI, meu querido, um alienígena, um extraterrestre, ele jamais será abatido por uma nave nos nossos moldes. Jamais um jato, jamais alguma arma que nós temos ainda hoje no nosso planeta pode abater um OVNI alienígena. Primeiro, a velocidade que essas naves se locomovem é uma coisa fora do comum. Elas podem fazer curvas que jamais um jato pode fazer. Zigue-zague, subindo e descendo. Quem já viu um OVNI, quem já viu uma luz dessa velocidade com aquela parte, é uma coisa indescritível. Jamais nós teremos tecnologia para abater uma nave alienígena, porque eles estão há milhões de anos à nossa frente. Outro dia me perguntaram, o que somos nós para um extraterrestre? Eu digo, um formigueiro. A mesma coisa que você chegar no Amazonas e olhar para um formigueiro. Nós somos desprezíveis. A nossa tecnologia está aquém. Estamos muito aquém. Eles estão muito além da nossa tecnologia. Aprendam uma coisa. O que foi abatido nos Estados Unidos não foi um OVNI alienígena. Pode ser alguma coisa produzida na Rússia ou produzida na China.
Repito, nossa tecnologia está muito aquém. Ainda somos bebês para esses seres que estão há milhões de anos na nossa frente. Um abraço, fique comigo.